para etc e tal. Será que um dia a gente não vai conseguir fazer o download do nosso cérebro para uma máquina? Se a gente fizer esse download e emitir isso, tá, em ondas de rádio, ou sei lá, qualquer em laser, para um outro receptor que tá numa distância enorme, a gente estaria viajando na velocidade da luz. Aí chega lá, faz o download do cara num robô e pronto, entendeu? Você resolve... Não é, claro, é tudo muito mais complicado, mas se a gente for capaz de fazer o download da nossa mente, e se tudo que a gente for o nosso cérebro, a informação que tá contida nele, se tudo for isso, faz o download do cara, passa o antivírus lá pra ver se não tem sacanagem, manda o cara lá na velocidade da luz por uma onda de rádio, por um laser, atravessa a galáxia, chega lá, bota no robô, faz um download, bota o cara lá, funciona, vai ter algum problema, reparação de erros, precisa um código corretor de erros e tal. Você viajou na velocidade da luz, entendeu? Sem ter transporte de matéria, tá? Curiosamente, no Problema 3 Corpus, tem um problema desse. E na série? Na série, no terceiro livro. Eu não vi. Assim, sem dar spoiler, porque assim, tá na primeira temporada. Só que na primeira temporada eles colocam uma pessoa, né? Eles não colocam... Só que eles fazem isso? Não é mais com VR, né? Tipo se fosse. Não, é que eles pegam o cérebro da pessoa, coloca dentro de uma caixa e manda só o cérebro. E manda só o cérebro uma velocidade. Naquele final, verdade. É mais fácil, né? Então, e aí a ideia no final é esse, que a outra civilização vai pegar o cérebro e vai conseguir conectar no robô e enfim. Mas mandar por sinal de laser é mais inteligente mesmo. Sim, mas aí entra noutra questão. Primeiro do que é a consciência, né? Tipo, isso sem dúvida. Mas a segunda é, tipo, mesmo que assim, imagina, sei lá, alguém... isso é uma da ideia do déjà vu. Já vi que tem até uma linha filosófica de explicar déjà vu. Que é assim, você morreu naquele ponto e alguém substituiu você com os mesmos pensamentos. A questão é, você de agora... Se isso aconteceu, você de agora, com os mesmos pensamentos, as mesmas memórias, mesmas lembranças, mesmo sentimento, mesmo tudo, é a mesma pessoa? Pois é, né? Aí esse caso entra justamente nisso. Você tirou todos os pensamentos, todas as memórias, tudo que faz você, e jogou num robô. Continua você? Mas tem que testar isso, né? Perguntar pro cara, e você se sente ele vai falar sim. Então, se ele falar assim, acabou. O cientista faz isso. O navio de Teseu, né? É verdade. É verdade. É porque o Niconelis falou aqui que o problema é que o cérebro não é só o cérebro, né? Tem muita coisa biológica, muita bactéria, tem não sei o que, tem vitamina e tudo isso faz o cérebro funcionar. Não é 0 e 1. E ele fala que enquanto não for um computador biológico, um computador, ele usa outra palavra, né? Não tem como adquirir consciência ou ter esse tipo de inteligência parecida com a nossa, né? Esse é o sonho da inteligência artificial já desde os anos 50, tá? Conseguir refazer o cérebro, conseguir fazer o perceptron, conseguir fazer uma máquina ser parecida com um ser humano. Será que a gente tá chegando perto disso, Roberto? Não. E o motivo assim, é curioso, porque assim, em 2019 eu tive em algumas palestras que entrou nessa discussão, e inclusive, tipo, de se IA seria nós, né? E vários argumentaram que não, que a gente tava muito longe. Hoje a conversa mudou um pouco, e aí muita gente erra e fala assim que o Hinton, que é o que ganhou o Prêmio Nobel de Física esse ano, ele é a favor. E aí eu falei, não, pera lá, o cara ganhou o Prêmio Nobel, né? Vamos ler o que o cara tem pra falar. E o que ele fala, se você pegar as entrevistas dele, os estudos dele, ele fala sobre inteligência. Ele fala que sim, os modelos de linguagem hoje já são inteligentes. Ele fala sobre inteligência e não sobre consciência. Inclusive, ele discorda da consciência. E um dos motivos disso é porque, eu sei que é contraintuitivo, mas a IA não sabe lógica. Hoje em dia, do jeito que a IA aprende, ela não sabe lógica. E isso tem muito a ver com o nosso cérebro também. E tem a ver com um paradoxo chamado paradoxo de Moravec, do porquê que a IA consegue fazer coisas muito complicadas, como resolver equações muito complicadas, mas não consegue andar, por exemplo, não consegue falar direito, sabe? Tipo, se você treinar uma máquina e colocar ela pra andar daqui e ali, e colocar uma coisa no meio, ela vai tropeçar, geralmente. Ou ela vai andar muito... porque isso vai ao encontro do que ele falou. É a questão de você ter outras coisas que são neurotransmissores, outras coisas que são células receptores, e que fazem com que você tenha, além da consciência, essa organicidade... Nem se eu posso usar essa palavra, essa organicidade do sistema. Então, isso porque houve, assim, milhões e milhões de anos de evolução, né? Então, o cérebro e o corpo, ele foi feito para isso, né? Então demorou muito tempo, não foi uma coisa rápida. Já a lógica, se você pegar
a época que os humanos começaram a ter a lógica, lá desde a antiguidade ou até antes disso, é muito pouco tempo na história da Terra, né? Ou da história, tipo, da biologia mesmo, né? Então, a lógica é uma coisa muito recente, ainda mais se você pegar lógica no sentido cálculo, física, sabe? Tipo assim, Newton, sabe? São, o quê? Centenas de anos, né? Não é muito tempo. E então, o nosso cérebro não estava preparado para isso, porque o nosso cérebro estava preparado o quê? Para caçar, para buscar alimento, para fugir. E ainda hoje a gente tem que lutar contra isso, né? Exato. Porque esse é o nosso firmware que é o tá na gente ainda. como que é o padrão, É né? o padrão. É o default. E... Esse negócio, quando a gente compara a inteligência humana com a inteligência artificial, eu vou usar o nome inteligência artificial, mas eu sei que o Nicoleles não gosta, eu sou fã dele, ele fala que não tem. Não é nem inteligência nem artificial. Mas eu vou falar porque é o termo que a pessoa tá usando, tá? Se você pegar uma criança de 4 anos, tá? Ela tem mais ou menos... Isso eu aprendi num curso que eu tô fazendo com o pessoal da Quatitech. É um curso de Quantum Machine Learning, tá? Se você pegar os olhos de uma criança... os olhos humanos, tá? Eles têm mais ou menos 1 milhão de receptores da luz. Eles processam luz numa taxa baixa de 10 bytes por segundo, tá? Ou 10 kbytes, uma coisa assim, por segundo. É pouquíssimo. Não, acho que é 10 bytes por segundo. Se você pegar uma criança que fica acordada mais ou menos 16 horas por dia, dormiu 8 horas, tá? Nos primeiros 4 anos de vida dela, ela já viu 100 vezes mais informação que o ChatGPT utilizou para o treinamento dele. Ele usou 10 terabytes. A criança só com os olhos, até os 4 anos, já viu 100 vezes mais informação, sem falar. No ouvido, no tato, qualquer outro sentido dela, qualquer outro receptor. Então, realmente, a gente tá engatinhando. Mas cara, tá muito impressionante a inteligência artificial. Tá muito impressionante. Mas falaram que a gente vai passar por um platô agora, né? Já tá entrando no platô. A gente teve um início muito rápido e agora as alterações ou as inovações vão ser tão pequenas que a gente vai sentir que... É possível, né? Então, e isso é realmente, a gente já tá entrando num platô, e o motivo são as técnicas que ainda não tem. Uma técnica que se revolucionou, a última é considerado o Transformer, que aconteceu em 2019, que inclusive é a técnica... Isso aí, Transformers, os caminhões que se transformam em robô. Bem inspirado. Mas o ChatGPT, né? O T de GPT é de Transformer. E essa foi a última técnica, assim, que realmente revolucionou. Antes disso teve o GAN, que inclusive essa semana recebeu um dos maiores prêmios de revolução na IA, que também é generativa. Mas de resto, a gente já tem as técnicas, né? A gente já tem as técnicas prontas, só que a gente não tá tendo mais técnica... Assim, claro, saiu uma aqui, uma ali, mas nenhuma revolucionária. Não tem nada que é disruptivo, né? Tá indo por esse caminho, vem alguém que pensa totalmente diferente e vai pra outro... que foi o caso das Transformers, que mudou. Por exemplo, o Transformer matou as redes recorrentes. Porque as redes recorrentes era aquilo pra realmente aprender sequência, frases, etc. E elas não funcionavam tão bem... É aquela coisa de adivinhar a próxima palavra? Você tá falando? Inclusive de entender ou fazer tradução também, né? Sei. Traduzir. Elas funcionavam ali, elas eram boas, mas, por exemplo, imagens, elas não lidavam bem com imagens. Eu tentei trabalhar com elas e elas falham, assim, absurdamente. Aí eles precisavam de uma coisa, veio o Transformer. E desde então não tem. Só que, assim, tá acontecendo esse platô na técnica, só que as pessoas vão sentir mais esse platô daqui, sei lá, 5, 10 anos. Porque, igual, o ChatGPT, popularizou ano passado, né? Vamos dizer que ele atingiu o ápice ano passado. Ele vem desde 2019. Tanto que pra mim, quando anunciou isso, eu já sabia que aquela técnica... Pra gente, por que pra gente não ficar... A gente não ficou sabendo praticamente... Então, e aí entra uma coisa assim que me revoltou muito na época. E agora, assim, eu vejo que as pessoas estão dando valor pra isso. Que em 2019, 2020, durante a pandemia... O pessoal de IA, de dentro da comunidade científica, focava muito nas técnicas.